Na aula de hoje, minha deusa, a gente vai falar de uma ferida muito comum entre nós e que está no centro desse excesso de controle. Se você acha que você tem esse excesso de controle, é muito controladora, assista o vídeo até o final, porque eu vou trazer aqui clareza do que pode estar na raiz desse excesso de controle e como que esse excesso de controle vem prejudicando você de magnetizar tudo de mais elevado para sua vida. Aqui eu tô falando daquelas mulheres que querem controlar tudo, inclusive o que não compete a elas controlar. Então, nesse primeiro momento da aula, eu quero que você seja muito sincera com você. Vamos fazer aqui um checklist de alguns pontos principais que eu vejo nessas mulheres com excesso de controle. A gente pode e deve controlar o que está ao nosso alcance. O que não está, a gente tem que soltar. Então, quais seriam aqui as principais características de uma mulher controladora? É aquela mulher com excesso de perfeccionismo. Se na cabeça dela, o que ela for fazer não estiver alinhado com essa ideia perfeita que ela tem na cabeça, ela nem age. É aquela mulher que paralisa, que se autossabota, porque na cabeça dela ela tem que estar perfeita. É aquela mulher que quer controlar tudo nos mínimos detalhes. Ela quer controlar o comportamento do outro, ela quer controlar a reação do outro. Ela critica tudo. É óbvio, porque como ela tem esse senso de perfeccionismo exagerado, ela sempre vai achar que tem uma forma melhor de fazer determinadas coisas. Ela está sempre criticando muito. Ah, porque tinha que ser assim. Ah, porque tinha que ser assado. Se fosse eu que estivesse fazendo, seria dessa forma. Ah, porque eu faço assim. É porque eu faço assado. Ela vive em estado total de alerta, sempre pensando no que pode dar errado, várias coisas acontecendo de uma forma positiva, mas o foco dela está sempre no que pode dar errado. E por estar nesse excesso de controle, nesse estado de alerta, essa mulher controladora, na maioria das vezes, ela termina o dia dela completamente exausta. Por quê? Porque ela está o tempo todo com o corpo rígido, tentando manter esse padrão rígido de vida. E isso vai gastando muita energia, a energia vital dela vai sendo drenada porque ela está constantemente nesse estado de alerta. É uma mulher que teme o tempo todo sair da sua zona de conforto. Se a vida chama ela para sair da sua zona de conforto, se lançar no mundo, começar coisas diferentes, ela nega o tempo todo, vai adiando e nega completamente sair do caminho conhecido, porque logicamente ela tem esse medo da vulnerabilidade. Esses são alguns indícios dessa mulher controladora que está nessa situação desequilibrada, querendo controlar tudo. E o que está no outro lado? No outro lado desse excesso de controle, a gente tem do outro lado a vulnerabilidade. E aqui a gente já começa a entrar nessa ferida do feminino que eu vou esmiuçar aqui com você. Eu fui no dicionário, como uma boa professora de português, sou formada em letras, então eu sempre gosto de ir no dicionário para ver de fato o conceito daquela palavra. E lá no dicionário está dizendo que vulnerável é aquele ponto onde alguém pode ser ferido ou atacado. Essa mulher controladora, ela tem um medo enorme de expor ao mundo, ao outro, até a ela mesma, esses pontos que ela pode ser ferida, que ela pode ser machucada. Então ela ergue ao redor dela essa muralha como uma forma de proteção. Entenda que se você se identificou com todas essas características, é porque em algum momento da sua história, para se defender, minha deusa, você aprendeu a ser controladora. E aqui é a grande questão, é você ressignificar isso.
Então essa muralha, ela serviu para te proteger, ela serviu para te manter afastada daquilo que pode ser um sofrimento para você. Só que quando você coloca essa muralha para que esses pontos que todas nós temos de vulnerabilidade não sejam atingidos, você também bloqueia o seu receber. Ao mesmo tempo que essas mulheres, né, elas evitam ao máximo o erro, elas evitam ao máximo estar nesse lugar, né, de falhas que todas nós falhamos, ao mesmo tempo ela não consegue receber, porque a mesma muralha que mantém esses perigos afastados desse ponto fraco é a mesma muralha que impede você de receber mais da vida. Percebe como que esse muro, ao mesmo tempo que, entre aspas, te protege, é o que faz com que toda a sua vida seja limitada? Porque o seu receber está sendo limitado. Essas feridas que te fizeram criar esse muro para se proteger foram criados em algum momento da sua história, principalmente na infância e na adolescência, em que nesses momentos nós estamos num estado de vulnerabilidade. Nós somos dependentes em um grau muito grande das pessoas que nos cercam. E aí, em algum momento da tua história, você recebeu algo ruim das pessoas. Você entregou o seu estado de vulnerabilidade e recebeu algo ruim, ou nem recebeu aquilo que você esperava. E para não lidar com aquela frustração de não ter recebido ou ter recebido algo ruim, você quer se manter no controle. O outro não vai mais poder ditar o que ele me dá, o que eu recebo. Eu estou no controle agora. Então aqui a gente entra nessa ferida do feminino, a ferida do receber, que geralmente é criado por traumas da infância, em que você pode ter sido negligenciada, em que os cuidadores não te deram atenção, não te deram o apoio que você precisava naquele momento, e se vendo sozinha, se vendo ali desamparada, você criou essa muralha de que eu não preciso receber do outro, eu estou no controle. Essa ferida também que te fez ser controladora pode ter sido criada por causa dos seus cuidadores que eram extremamente rigorosos. É aquela menina que vai fazer todo o caderno ali lindo, que na cabeça dela está perfeito, e aí a mãe manda apagar porque a letra não está boa, que ela tem que refazer, que não está legal. E aí ela cria essa muralha. O outro não vai mais poder me magoar, o outro não vai mais poder causar esse sentimento de não ser o suficiente. E aí ela cria essa muralha do perfeccionismo. Ela tem que ser perfeita, e daí é que nasce o perfeccionismo. Essa muralha pode ter sido criada também nos teus relacionamentos, principalmente na adolescência, né, nos primeiros relacionamentos, em que a gente está nesse estado de vulnerabilidade, a gente ainda não tem experiência, então a gente se entrega completamente ao outro. E aí o outro, diante disso, vai embora sem dizer nada, termina sem dizer nada, nos magoa, a gente descobre uma traição. E fica essa mágoa, né, esse ressentimento. Poxa, eu me entreguei, e nesse ponto fraco em que eu fui vulnerável, me entregando para essa pessoa, eu sofri. Então você quer controlar tudo, tanto os teus atos quanto o comportamento do outro, para que você não reviva aquela dor do passado. Fez sentido para você? Curta esse vídeo se fez sentido para você até aqui. Entenda que, de uma forma resumida, esse excesso de controle, quando você quer controlar até o que não cabe a você, é porque você criou esse mecanismo para se proteger. E aí,
A questão aqui é você começar a fazer essa autorreflexão de perceber em que momento da sua história você estava em uma situação de fragilidade, você estava vulnerável, você abaixou as suas barreiras e você foi ferida. Você precisa olhar novamente para essas memórias e dar um novo ressignificado. Aqui eu falo de dar um novo ressignificado, de você mudar o seu padrão diante dessa vulnerabilidade. É você trazer um sentimento de que, mesmo na vulnerabilidade, você pode estar em segurança. Que, mesmo sendo vulnerável, você pode ser sábio o suficiente para se proteger, mas de uma forma que não te impeça de viver. Porque uma mulher controladora é uma mulher que está, de uma certa forma, vivendo uma vida automática, ela não relaxa. E como que você vai receber mais clientes, uma promoção no seu emprego, um novo relacionamento digno? Como que você vai se sentir capaz nesse estado de guerra interior, de achar que as pessoas vão chegar na sua vida para te atacar? Para você receber da vida, você tem que estar nesse lugar de vulnerabilidade. É quando você descobre que você não tem um controle de saber se você vai ser promovida ou não. Você não tem um controle de saber que quando você vai lançar que a sua agenda está aberta, você vai ter ou não clientes interessadas. Quando você lançar o teu curso, você tem que se colocar nesse estado de vulnerabilidade, de soltar. Eu fiz o que estava no meu controle, fiz o que precisava ser feito. Agora eu me coloco nesse estado de vulnerabilidade, deixando a vida trazer o que tem que vir para mim, o que é meu. No centro dessa mulher controladora, minha deusa, tem uma menina, tem uma adolescente que precisa ser acolhida, que precisa se sentir segura. Ela precisa sentir que ela já pode se desarmar, que ela pode crescer, que ela pode ter um relacionamento digno, que ela pode se abrir novamente para um novo relacionamento, sem necessariamente sofrer o que ela passou no seu passado. Aqui no box de informações eu vou deixar o link para minha sessão individual de divórcio energético, que eu não trabalho somente a questão dos relacionamentos amorosos, eu também trabalho isso, mas o divórcio energético ele serve para romper qualquer crença, qualquer situação que esteja te bloqueando, qualquer situação que hoje reverbera no teu momento presente, te limitando, a gente consegue quebrar, fazer um corte energético, trazer para você essa sensação de que você pode receber, que você pode se sentir acolhida na sua vulnerabilidade. Se essa aula fez sentido para você, se você gostou, se te trouxe mais clareza, curta o vídeo, compartilha com a sua amiga que você sente que vai se beneficiar do que a gente falou aqui. Se inscreva no canal, eu vou adorar te ter aqui no meu clã. Os demais links importantes eu vou deixar aqui no box de informações para você e a gente se vê numa próxima aula.